Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, boa noite a todos. Tá fraco esse boa noite? Boa noite. O nosso relógio está rigorosamente atrasado, né? São exatamente 19h30 agora, né? Eu até levei um susto assim, mas sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. E para iniciar a nossa palestra de hoje, como sempre, eu gosto muito de citar o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículo 20, onde Jesus disse aos seus apóstolos: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, sabedores nós de que somos muito mais do que 2 ou 3, principalmente, pelo menos encarnados, mas nós sabemos aqui que temos irmãos desencarnados aqui, né? Afinal de contas, esta é uma casa espírita, então eles são muito bem-vindos. Se é um lugar que eles devem vir, é numa casa espírita. E como somos mais de 2 ou 3, temos a certeza de que Jesus está presente, que a sua emanação está aqui presente nesta sala. Então, na presença de Jesus, convidamos a todos a lhe agradecer por todo o seu amor, por toda a sua proteção e por toda a sua boa nova, que é o seu Evangelho. E vamos rogar que os seus ensinamentos nos ilumine neste nosso encontro de hoje, para que possamos colocá-los em prática em nossa jornada evolutiva, a partir de agora. Essa é a nossa intenção, que assim seja. O tema de nossa palestra de hoje chama-se Olhando para Trás. E esse texto, eu me inspirei no livro de Hamed, Renovando Atitudes, cujo título é o mesmo título que nós demos a esta palestra. E este livro de Hamed é um livro em que ele retira passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e traz a nossa reflexão numa linguagem mais coloquial, né? Mais destrinchada, e que melhora muito a nossa interpretação do Evangelho. Por isso que ele sempre se baseia num capítulo, num item do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir daí desenvolve o seu raciocínio, a sua reflexão sobre aquela passagem, muito rica, e nós ilustramos com outros textos também muito bons. E Hamed inicia dizendo, citando uma passagem do capítulo 5, do item 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler na íntegra, que eu já deixei separado aqui, que diz o seguinte: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado que nos castigam
e provas que nos preparam para o futuro. Então rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. E Hamed começa exatamente com esse finalzinho desta citação, quando ele diz: tal é aquele que, tendo feito a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então, a nossa reflexão desta noite é sobre, evidentemente, as nossas faltas, os nossos equívocos, mas não para trazermos aqui com o intuito de nos fazer sofrer, de nos autopunir. Não, muito pelo contrário. O intuito de falar aqui, de trazer aqui a nossa reflexão, os nossos equívocos, é para nos livrarmos do mal maior que nos assola em função desses nossos equívocos, que é a culpa. Este é o nosso alvo desta noite. É falar sobre a culpa. A culpa que nos aprisiona nos mais profundos grilhões, nas mais profundas masmorras do nosso ser. A culpa que na grande maioria, na base de todo o sofrimento, de toda a dor que nós assistimos no atendimento fraterno individual de cada um de nós, inclusive no meu interior, que sofro muito desta dor, sofro muito com a culpa. Então, nesse texto de Hamed, do livro Renovando Atitudes, o autor espiritual aborda este tema que está na base, como eu disse, de muitos dos nossos sofrimentos. A culpa, segundo a definição do autor, quer dizer a paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Então veja, nós ficamos paralisados e perdemos as oportunidades de crescimento no presente, porque ficamos fixados no passado. E quem de nós não já passou por isso? Quem se sente culpado se julga in peccatum, que é uma palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão dos seus fiéis. E nós sabemos disso. Até hoje é assim. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles tementes a Deus.
Aí já começa a grande diferença, que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que é uma doutrina essencialmente cristã, veio transformar. Por isso que quando perguntaram a Jesus se ele tinha vindo derrubar as leis, reformar as leis, de um modo geral, ele disse: não, eu vim melhorá-las, para o entendimento. Qual é o pai que quer que seu filho, a sua criatura, tenha medo dele? Qual é o pai que não perdoa a ignorância do filho que errou, que se equivocou por ignorância? Então, muitas religiões, e nós não vamos entrar aqui no mérito, não é a nossa intenção, isso é um dado histórico, e o autor vem trazer isso como um dado histórico. Muitas religiões utilizam Deus para apavorar os seus fiéis, para trazê-los sobre vara. Esse não é o Deus misericordioso, o Deus de bondade, o Deus de amor, porque não faz sentido, é uma incoerência. Eles se esquecem que o Criador da vida é a infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor a sua criatura, os seus filhos, nunca punindo-os. Quem nos pune, meus irmãos, somos nós mesmos, através da lei divina, sim, de causa e efeito. Quem nos pune somos nós, quando infringimos a lei de Deus. Como eu estava ouvindo no outro dia, eu acho que eu já comentei aqui, uma palestra do Haroldo, que ele foi, como sempre, muito feliz numa frase: se você comete algum desatino, Deus vai estar ao seu lado, não para apoiá-lo naquele desatino, mas porque você vai precisar muito mais dele pelas consequências daquele desatino. Na realidade, como eu disse, somos nós mesmos que nos autopenalizamos por não renovarmos nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarmos no presente agarrados aos nossos erros do passado. Nós temos a oportunidade do livre-arbítrio, como disse o benfeitor Emmanuel. Se nós não podemos voltar no passado para refazer o nosso começo, nós podemos recomeçar agora e fazer um novo final. Isto é recomeçar, isto é livre-arbítrio, isso Deus nos dá a todos os dias. Na nossa atual cultura, ainda é mais grave e geradora da culpa. Até a nossa cultura é cultural criar culpa na formação educacional dos nossos filhos e principalmente nos relacionamentos sociais, afetivos, nos relacionamentos amorosos. Se nós observarmos, existe uma cultura da culpa. No recinto do lar, nós encontramos muitas vezes pais induzindo os filhos à culpa, quando ameaçam assim: você ainda me mata do coração. Quem de nós aqui já não falou isso, né? Aquilo fica gravado no inconsciente da pessoa. Imagina para um filho, o pai fala
talvez não com aquela intenção, apenas como desabafo, porque também não está educado para os efeitos que as palavras possuem. Não faz por mal, faz por ignorância. E diz para uma criança: você ainda me mata do coração. A criança: nossa Senhora, eu não quero matar o meu pai do coração. Imagina se esse pai tem um infarto. A vida dessa criança vai ser um inferno. Ela vai carregar essa culpa para o resto da vida, se não for tratada convenientemente. E geralmente os pais usam essa tática principalmente para manter sob controle aquelas crianças um pouco mais rebeldes, né? Um pouco mais ativas, hiperativas, quando não deveria ser essa a terapia. Mas por ignorância utilizam desta ameaça, e isso cristaliza no inconsciente da criança. Mas não é só os pais, não. Os filhos, porque tem um outro lado, os filhos aprendem essa artimanha com os pais, essa tramóia, e para obter aquilo que desejam, sabe o que os filhos fazem com o pai, com os pais? Dizem assim para a gente, com a maior serenidade: os pais das minhas amigas deixam elas fazerem isso. Algum pai aqui se identificou com essas palavras? Os pais de minhas amigas deixam elas fazerem isso. Bem provável que sim, né? Isso é cultural. Os filhos também não fazem isso por maquiavelismo, mas por ignorância. Porque também vê os pais, de uma certa forma, tentar intimidá-los com a culpa. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas é um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar pelos seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, nós teimamos em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados ou de perseguidos. Colocamos nossos erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo e até de Deus. No entanto, somos nós, só nós poderemos decidir se reconhecemos ou não as nossas próprias falhas, porque apenas desta forma nos libertaremos da prisão mental que nós mesmos nos confinamos, a prisão da culpa. Enquanto nós não reconhecermos as nossas limitações, através do autoconhecimento, nós não vamos nos libertar da culpa, porque o nosso perfeccionismo não permite isso. Dar importância às culpas, meus irmãos, é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, que nós falamos ou deixamos de falar, que nós permitimos ou deixamos de permitir. Com isso, nós desperdiçamos momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-mental. Por isso Jesus já dizia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança a mão do arado
e olha para trás está apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que quer caminhar, que lança a mão do arado, que trabalha, mas que fica olhando para trás, está preparado para entrar, para conhecer o reino de Deus, porque estará sempre preso ao seu passado, às suas culpas. Porque o que nos prende ao passado não é as nossas vitórias, mas são as nossas derrotas. Quando olhamos só para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado, não se liberta daquela bola de ferro. Imagina aquela imagem medieval, mas é por aí, daqueles presos se arrastando dos calabouços com aquelas bolas de ferro. São os grilhões que nos prendem ao passado. Todos nós fomos criados com a possibilidade de acertar, mas também de errar. Só que, no nosso orgulho, nós só queremos acertar. E quando erramos, não nos perdoamos. Porque nós somos o juiz mais terrível que algum de nós pode ter, mais implacável. Nós somos o carrasco, o verdugo, o Rasputin, qualquer desses aí. Nós somos mais implacáveis do que eles para conosco. É por isso que quando Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo, ele queria dizer que nós precisamos, para amar verdadeiramente o próximo, nós precisamos nos amar em primeiro lugar, porque só nos amando nós vamos conseguir nos perdoar os nossos equívocos, porque se nós não perdoamos os nossos equívocos, as nossas limitações, como perdoaremos os equívocos e as limitações do próximo, que é igual a nós, que está na mesma jornada, que é um peregrino como nós, nesta estrada evolutiva? Por isso que o amor verdadeiro pelo próximo começa com o alto amor. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações e nos perdoar. E este é o primeiro passo para nós nos libertarmos da culpa. Por isso nós temos a necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes, entre ensaios e erros. Esse é o objetivo da nossa encarnação, o principal dele. A nossa encarnação não tem como objetivo principal resgatar o mal que fizemos a outro. Não, o objetivo principal é o crescimento, a evolução espiritual. Sim, nós vamos resgatar. Aquilo que nós deixamos de fazer, teremos que fazer. Mas o objetivo principal, assim como numa escola tradicional, o objetivo principal da nossa escola da vida é passar de ano, é nos graduarmos. Como eu já havia dito antes, meus irmãos, a culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Nós temos o hábito de nos acharmos muito mais capazes, preparados do que realmente nós somos. Isso não tem aqui nenhum demérito, nenhuma humilhação, não. Nós somos capazes de fazer do nosso estágio evolutivo
coisas maravilhosas. É só nós olharmos o que pessoas iguais a nós são capazes de fazer. E não precisamos ir muito longe. Nós temos que olhar para o nosso passado e ver tudo de bom que nós já conseguimos fazer. Essa deve ser a nossa visão do passado, para que isso nos estimule a continuar progredindo. Cada um de nós aqui nessa sala, no mínimo, já reencarnou umas 300 vezes. No mínimo. Imagine o que nós já fizemos. Imagine o que nós já evoluímos. Nós já nos alimentamos de carne humana. E era natural. Hoje, pelo menos, ainda nos alimentamos de carnes de animais. Isso é só para dar um exemplo. Nós alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Este é o grande problema. Nós queremos fazer tudo com perfeição e não aceitamos nossos erros. Nós esquecemos de que todo o nosso comportamento é decorrente da nossa idade evolutiva. E de que nós somos tão bons, mas tão bons, quanto nos permite o nosso grau de evolução. Esta é a questão. Dentro do nosso grau de evolução, nós somos muito bons. Só que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa soberba, porque nós estamos no mundo predominantemente material, como nos ensina a doutrina espírita, os nossos mensageiros, ainda é um mundo de expiação e prova, onde o mal predomina, e nós, muitas vezes, invigilantes, não seguindo a orientação de Jesus, de orar e vigiar, a gente se deixa envolver no materialismo, na disputa, e aí nós nos sentimos infelizes. Então, meus irmãos, quando eu estava falando que nós precisamos olhar para trás, para olhar as nossas vitórias, porque elas nos estimulam a continuar a caminhar. A todo momento, por exemplo, nós fazemos o melhor que nós podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. Então nós estamos sempre fazendo o melhor que nós podemos fazer toda hora, de acordo com o nosso senso de realidade. O senso de realidade pode estar até distorcido, e aí é ignorância. Mas nós estamos tentando dar o melhor de nós. O arrependimento, por exemplo, ele resulta de quando nós sabíamos fazer melhor e não fizemos. Isto é arrependimento. Então, eu sabia fazer melhor e não fiz. Estou arrependido. Enquanto que a culpa, ela é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou por impotência. São duas coisas. Porque nós não sabíamos das consequências, ou porque não tínhamos capacidades, éramos impotentes em relação àquela situação. Mas a divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Esta é a citação inicial que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
no capítulo 5 do item 8. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, nós seremos cobrados pelo muito ou pelo pouco que nos foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então há aqueles que já sabem que algo não deve ser feito, que determinada atitude traz consequências maléficas a si próprio ou a outros. Esse já sabe, esse já recebeu o ensinamento, deste será cobrado. Mas quem não sabe, será cobrado muito menos, porque é a ignorância. Recorrendo ao benfeitor Emmanuel, encontraremos no Livro da Esperança, capítulo 57, o texto de número 42, intitulado Responsabilidade. E olha que interessante, olha o que Emmanuel nos orienta. Se a perturbação por ventania gritante ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Pare e pensa, nos aconselha Emmanuel. E aí Emmanuel dá vários exemplos de situações que nos levam à tristeza, à depressão, à melancolia e consequentemente à culpa. Diz ele: escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Reticências. Aceitaste o conselho de ilusões ardilosas e tomaste o caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador rumo ao abismo. Reticências. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromisso acima da capacidade, lembrando um discípulo injustamente atingido num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto, que é uma coisa que nos traz culpa, quando nos decepcionamos, né? Quando alguém em quem depositamos toda a nossa confiança, todo o nosso amor, e essa pessoa que se dizia ser um amigo, acaba se revelando uma pessoa que nos magoa. Continua Emmanuel: sofreste perdas consideráveis e guarda o espírito a feição de um barco à deriva? Distorceste o raciocínio sobre o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives, e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferreteado por dardos de fogo e de fel. Isso aqui é um exemplo, quando nós, dentro do recinto do nosso lar, nós muitas vezes falamos coisas que não devemos e magoamos os nossos entes queridos, a culpa nos alcança. Então esse parágrafo de Emmanuel é exatamente isso. Distorceste o raciocínio
sobre o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambientes em que vives, e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferreteado com ferrão por dardos de fogo e de fel. Depois de enunciar e enumerar todas essas situações, Emmanuel diz: recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, a recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir. Então, a nossa paz, ela está relacionada ao nosso reconhecimento que temos um dever a cumprir, o dever de nos melhorarmos, de nos reciclarmos, de nos transformarmos em pessoas melhores, em pessoas que não cometam os mesmos equívocos que cometeram por ignorância, porque agora não será mais por ignorância. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela precedência, da qual se referiu Emmanuel, te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando os problemas. Olha aqui a importância sempre da prece conosco, porque é através da prece que nós conclamamos, que nós solicitamos a ajuda inestimável da espiritualidade, a ajuda de Deus através dos seus benfeitores. A prece tem que estar presente em nossa vida para sempre, porque é no momento de prece, meus irmãos, a prece verdadeira, a prece sincera, não importa o tamanho das palavras ou o superlativo que essas palavras possam trazer, que sejam palavras simples, de conversa, como se conversa com o Pai. Isso me lembra uma prece muito singela que São Francisco de Assis costumava utilizar. Ele orava muitas vezes assim, dizendo: Pai, acalme meus nervos, sossegue meu espírito e liberte as minhas tensões, enchendo o meu ser de silêncio e de serenidade. Não precisa prece maior do que esta, porque quando Deus, o nosso Pai, acalma os nossos nervos e sossega nosso espírito, Ele nos coloca numa situação em que nós ponderamos mais, analisamos mais cada ato nosso, para que esse ato, para que essa opção, para que essa escolha não se transforme numa dor no futuro. Entretanto, meus irmãos, que a renovação somente será verdadeira renovando para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos no tear da vida, o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. E Paulo de Tarso assevera: a mim, que fui antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque fiz por ignorância e por ser incrédulo. Esse depoimento do apóstolo Paulo é uma demonstração da misericórdia divina. Quem conhece a história de Paulo de Tarso, era um perseguidor do cristianismo, mandou matar o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, foi morto por ordem dele. No caminho, da famosa estrada de Damasco, onde ele se deparou com o Cristo já desencarnado, ele estava indo para Damasco para destruir uma igreja cristã que estava se erguendo naquela cidade. E olha a humildade de Paulo quando ele diz: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque fiz por ignorância e por ser incrédulo. Meus irmãos, todos os nossos equívocos, em sua primeira ocasião, é por ignorância. E nós temos a misericórdia de Deus a nos auxiliar a não cometermos mais, a reconhecer aquilo que é certo e aquilo que não vai nos trazer mais sofrimento. Tem-se dessa forma um ensinamento claro: a culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui, isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando a nossa conduta. Isso é o que nós devemos fazer, não guardar a culpa do erro cometido, mas modificar aquela atitude. Isso é que é aprender, isso é que é utilizar da nossa experiência para sermos uma pessoa melhor. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa aqui na terra. Esta é a nossa tarefa. E para concluir, meus irmãos, vamos finalizar recorrendo novamente a um texto do benfeitor Emmanuel, no livro Aulas da Vida, onde o benfeitor, com o intuito de nos auxiliar a sermos aptos ao reino de Deus, como se refere o item 8 do capítulo 5 do Evangelho, ele nos ensina que para nos promovermos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima das nossas impressões superficiais. Para isso, Emmanuel aconselha a sermos necessário, mais do que ver, refletir, mais do que escutar, compreender, mais do que estudar, aprender, mais do que trabalhar, servir, mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes, muito mais do que administrar, harmonizar, mais do que crer, raciocinar, mais do que esclarecer, discernir, mais do que escrever, elevar, mais do que falar, construir, mais do que comentar, melhorar,
mais do que saber, transmitir para o bem, mais do que informar, educar, mais do que desculpar, esquecer o mal feito, mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. Todos nós temos estas capacidades. E se é muito importante guardar o equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos, em nosso progresso de espíritos imortais, é ante a lei de causa e efeito que nós devemos estar atentos. É muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo por elas e com elas. E nós vamos finalizar, efetivamente, com uma oração do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca, que está ligada a um texto que diz que dor é aprendizado. A dor da culpa também é aprendizado. A dor dos nossos equívocos, que hoje nos machuca, é um aprendizado. E nós temos que aprender com elas, para que não soframos mais adiante pelos mesmos equívocos. E José Carlos de Luca nos traz uma oração, onde ele diz: meu bom Jesus, eu sei que você consegue ver as lágrimas de dor e sofrimento que rolam pelos meus olhos. Estou doente, sofro injustiças e incompreensões. A aflição tem sido a minha companheira nos últimos tempos. Mas hoje aprendi que nada me ocorre sem que haja um propósito divino para a minha vida. Aprendi que Deus está querendo me levar para uma situação melhor do que aquela que eu desejei. Ajude-me, Cristo amigo, a entender que se eu fui a causa dos problemas de agora, posso ser também a solução. E que as minhas lágrimas de hoje possam irrigar o solo da felicidade que está, desde agora, nascendo em minha vida. Que assim seja.